Olá a todos. Quero contar a vocês o meu relato. Em novembro de 2015, meus pais finalmente conseguiram realizar o sonho de umas férias tão desejadas por muitos anos. Durante a nossa infância, meus irmãos e eu nos acostumamos a tirar alguns dias de descanso anualmente, quase sempre em alguma praia nacional. Contudo, tempos difíceis sobrevieram à família, com doenças e problemas financeiros, e logo essas escapadas anuais se tornaram apenas memórias. Quase 5 anos depois, conseguimos novamente sair de férias. Dessa vez, no entanto, não seria uma praia. Pelo contrário, diante do calor sufocante da cidade, optamos por um lugar mais contrastante e econômico, um bosque frio onde pudéssemos acordar com o aroma da névoa matinal. Meus pais escolheram umas cabanas que tinham sido recomendadas por tios, e fiquei empolgada, pois estava cursando fotografia na universidade e acreditava que o bosque me proporcionaria ótimas oportunidades para capturar imagens interessantes para a próxima aula. Após uma longa viagem de carro, chegamos exaustos, e me lembro claramente de ter reservado o banheiro assim que chegamos, pois precisava desesperadamente de um banho prolongado. Entretanto, tivemos que esperar até que o proprietário da cabana chegasse meia hora depois de nós, para nos mostrar o local e seus arredores. Ele nos deu algumas explicações e depois nos indicou uma trilha que servia como atalho para a vila, evitando o longo caminho que havíamos percorrido pela estrada. "Podem me chamar se precisarem", disse ele, "mas a recepção aqui é ruim. Eu costumo sair e ir até aquela árvore", apontou ele, "porque lá consigo um pouco mais de sinal." E então nos deixou sozinhos. Meus irmãos começaram a correr lá fora com uma bola, mesmo já sendo noite, e meus pais começaram a organizar as compras que trouxeram para preparar o jantar. Aproveitei para tomar o banho quente que tanto ansiava. A vista do lugar não era extraordinária, apesar de estarmos em uma área elevada, pois as árvores nos cercavam por todos os lados, mas estava exatamente como nas fotos, e a névoa já começava a envolver os pinheiros ao redor da cabana. Entrei no banho e por um momento tive a impressão de ouvir alguém me chamando. Desliguei o chuveiro e perguntei em voz alta, mas não houve resposta. Continuei o banho e ouvi outro som, mas não consegui identificar o que era. Decidi ignorar. Afinal, estávamos em um bosque e eu não estava familiarizada com os sons da natureza. Terminei o banho, mas continuei ouvindo algo. Parecia um animal, como se algo estivesse arranhando atrás da parede, do teto até o chão. Pensei que poderia ser um galho atrás do banheiro, embora... Olá a todos. Quero contar a vocês o meu relato. Em novembro de 2015, meus pais finalmente conseguiram realizar o sonho de umas férias tão desejadas por muitos anos. Durante a nossa infância, meus irmãos e eu nos acostumamos a tirar alguns dias de descanso anualmente, quase sempre em alguma praia nacional. Contudo, tempos difíceis sobrevieram à família, com doenças e problemas financeiros, e logo essas escapadas anuais se tornaram apenas memórias. Quase 5 anos depois, conseguimos novamente sair de férias. Dessa vez, no entanto, não seria uma praia. Pelo contrário, diante do calor sufocante da cidade, optamos por um lugar mais contrastante e econômico, um bosque frio onde pudéssemos acordar com o aroma da névoa matinal. Meus pais escolheram umas cabanas que tinham sido recomendadas por tios, e fiquei empolgada, pois estava cursando fotografia na universidade e acreditava que o bosque me proporcionaria ótimas oportunidades para capturar imagens interessantes para a próxima aula. Após uma longa viagem de carro, chegamos exaustos, e me lembro claramente de ter reservado o banheiro assim que chegamos, pois precisava desesperadamente de um banho prolongado. Entretanto, tivemos que esperar até que o proprietário da cabana chegasse meia hora depois de nós, para nos mostrar o local e seus arredores. Ele nos deu algumas explicações e depois nos indicou uma trilha que servia como atalho para a vila, evitando o longo caminho que havíamos percorrido pela estrada. "Podem me chamar se precisarem", disse ele, "mas a recepção aqui é ruim. Eu costumo sair e ir até aquela árvore", apontou ele, "porque lá consigo um pouco mais de sinal." E então nos deixou sozinhos.
Meus irmãos começaram a correr lá fora com uma bola, mesmo já sendo noite, e meus pais começaram a organizar as compras que trouxeram para preparar o jantar. Aproveitei para tomar o banho quente que tanto ansiava. A vista do lugar não era extraordinária, apesar de estarmos em uma área elevada, pois as árvores nos cercavam por todos os lados, mas estava exatamente como nas fotos, e a névoa já começava a envolver os pinheiros ao redor da cabana. Entrei no banho e por um momento tive a impressão de ouvir alguém me chamando. Desliguei o chuveiro e perguntei em voz alta, mas não houve resposta. Continuei o banho e ouvi outro som, mas não consegui identificar o que era. Decidi ignorar. Afinal, estávamos em um bosque e eu não estava familiarizada com os sons da natureza. Terminei o banho, mas continuei ouvindo algo. Parecia um animal, como se algo estivesse arranhando atrás da parede, do teto até o chão. Pensei que poderia ser um galho atrás do banheiro, embora eu não tivesse visto nenhuma árvore tão próxima da cabana quando a contornamos por fora. Mas bem, estava certa de que não havia nada com o que me preocupar, tanto que nem mencionei nada aos meus pais. Porém, naquela noite tive um pesadelo terrível. Eu era a única a ficar em um quarto sozinha e ouvi a noite toda como se algo estivesse respirando muito perto de mim. Acho que tive febre em algum momento e acordei várias vezes me sentindo muito mal. Em uma dessas vezes que despertei, vi a porta aberta e minha mãe me observando. Perguntei o que estava acontecendo e ela respondeu que só queria verificar se estava tudo bem. Ela entrou para checar a janela e me deu um beijo de boa noite. Já volto, disse ela. Não vou sair de perto de você. Na manhã seguinte, sentindo-me um pouco melhor, meus pais me contaram tudo o que havia acontecido na noite anterior enquanto preparavam o café. Meus irmãos ouviram passos sobre o piso de madeira que cercava a casa. Um deles, que havia adormecido na sala, acordou o outro. Tentou tranquilizá-lo, dizendo que provavelmente não era nada, talvez cervos que rondavam por ali ou algo semelhante, mas que não havia motivo para preocupação. No entanto, logo ele também ouviu e percebeu que era algo caminhando sobre duas patas ao redor da cabana, algo grande. Em silêncio foram acordar nosso pai, que procurou algo para se armar e verificar o que estava acontecendo. Foi nesse momento que minha mãe veio até o meu quarto. Meu pai e meus irmãos saíram, pegaram facas na cozinha, um taco de beisebol e assim saíram para investigar. Apesar de ouvirem movimentos entre as árvores, não conseguiram ver nada. A escuridão naquela noite, no bosque sem lua e cercado de árvores altas, era impenetrável. Eu presumi que por estar doente minha mãe havia ficado comigo o resto da noite. Naquela manhã fria e nublada, estávamos todos mais preocupados com o ocorrido na noite anterior, sem conseguir aproveitar plenamente nossa fuga. Meus pais nos instruíram a não nos afastarmos da cabana, enquanto meus irmãos não paravam de especular sobre o que poderia ter sido e qual seria o plano mais eficaz para nos defendermos caso alguém nos atacasse naquele lugar. Eu os observava, quase divertidos, como se estivessem vivendo seu próprio filme de terror. Estávamos dentro da cabana e eles continuavam discutindo na sala. Do meu quarto, ouvi-os ficarem ainda mais alarmados. Saí para entender melhor o que diziam e os vi colados na janela. Tem algo ali atrás daquelas árvores, olha. Aproximei-me deles pedindo que por favor não brincassem comigo, mas vi claramente uma figura negra e enorme, com cerca de 1,90 m de altura, movendo-se de uma árvore para outra. Não estava a mais de 40 metros de nossa cabana. Contamos ao meu pai o que havíamos visto, mas pedimos que ele não saísse para verificar. Ele sugeriu que fôssemos de caminhonete até o vilarejo para buscar o dono da cabana, mas preferimos não pegar aquela estrada naquele momento. Era solitária demais. Um dos meus irmãos se ofereceu para descer correndo pela trilha que levava diretamente ao vilarejo, mas evidentemente essa também não era uma boa ideia. Então, apenas meu pai saiu e foi até o local onde o sinal era melhor, como nos haviam indicado, e lá ficou até conseguir enviar uma mensagem. Ele demorou cerca de 20 minutos para voltar, enquanto a mensagem era enviada e o dono da cabana respondia, informando que já estava a caminho. Naquele momento, percebemos que a noite se aproximava novamente,
e o exterior da cabana parecia tingido com um tom azul. A névoa já estava tão densa que mais parecia uma muralha. Era um cenário de uma beleza singular, e por um instante, sabendo que o dono da cabana estava prestes a chegar, comecei a sentir que estávamos nos acalmando. Deve ser coisa da nossa cabeça, talvez não seja nada, eu disse. Pode ser apenas alguém que estava passando pela trilha e nos viu aqui, todos nervosos. Os outros concordaram, exceto minha mãe. Sim, tem algo estranho. Ontem à noite, quando fui verificar como você estava, vi claramente alguém parado do lado de fora da sua janela. Não quis te assustar, por isso fiquei lá com você. Na hora seguinte, minha mãe e meu pai discutiram no quarto, brigando porque ela não havia contado a ele o que tinha visto. Mas minha mãe também tinha seus motivos para não ter dito nada. De repente, ouvimos passos sobre a madeira do lado de fora e nos aproximamos da porta, acreditando que o dono da cabana havia chegado. Mas não vimos ninguém. Antes que pudéssemos chamar nossos pais, ouvimos uma risada, distante, mas ao mesmo tempo assustadoramente próxima. Todos nós ouvimos. Meus pais saíram correndo do quarto e então ouvimos outro barulho. Algo se movia com força no quarto dos meus irmãos, derrubando alguns objetos pendurados na parede. Eles correram para ver quem estava lá, mas não havia ninguém no quarto, e a parede voltou a se mover. Corremos para o carro, e justo quando meu pai estava voltando para pegar a bolsa e a carteira da minha mãe, o dono da cabana chegou com uma caminhonete e alguns rapazes. Meu pai fez sinal para ele, dizendo que havia alguém dentro da cabana, e 2 deles desceram correndo para verificar, revistando cada canto. Eventualmente, encontraram algo. Um tipo de abrigo improvisado nas paredes internas, com roupas e restos de comida. Alguém havia feito um buraco em uma das esquinas do teto e estava vivendo na cabana, aparentemente durante os períodos em que não havia hóspedes, escondendo-se nas paredes quando alguém chegava para passar o fim de semana. O mais perturbador foi descobrir que, através dessa parede, a pessoa tinha acesso ao banheiro, ao chuveiro, e embora o dono da cabana tenha garantido que não havia como alguém ter visto o interior, eu não conseguia parar de pensar na sensação que tive, como se tivesse ouvido arranhões naquela parede, a poucos centímetros de mim. Na sala e no quarto dos meus irmãos, onde ouvimos o barulho pela última vez, havia frestas que permitiam que ele os observasse. Decidimos não tornar isso público, pois sabíamos que a cabana era a única fonte de renda do dono, e ele nos assegurou que não sabia de nada e que resolveria a situação. Mas pelo que soubemos, nunca encontraram a pessoa que se escondia ali. Quando terminaram de inspecionar tudo, já eram quase 5 da manhã, e apesar de o dono ter nos convidado a ficar, naquele momento, decidimos voltar para casa. 2 anos depois, quando tiramos férias novamente, preferimos voltar para a praia. Não sei como vocês irão reagir, mas decidi compartilhar com vocês a experiência mais assustadora que já vivi. Uma das lembranças mais queridas que guardo é minha predileção por encontros pouco convencionais. O que vou narrar aconteceu no início do meu relacionamento com a mulher que hoje é minha esposa. Eu tinha amigos escoteiros que frequentemente me convidavam para acompanhá-los em suas trilhas, mas eu sempre recusava. No entanto, ao ouvir falar de uma cachoeira magnífica que surgia perto da cidade durante a temporada de chuvas, meu interesse foi despertado. Disseram-me que a caminhada até lá era de cerca de 10 quilômetros, 10 quilômetros em um lugar remoto, mas que o destino era tão incrível que valia o esforço. Pensei que seria a aventura perfeita para passar um dia inteiro perdido com minha namorada. Quando sugeri a ideia, ela aceitou com entusiasmo e se preparou. Ela até tinha o calçado apropriado para a trilha. Eu, por outro lado, não tinha, mas naquele momento isso não me preocupou. Eu lembrava bem das instruções no caminho, ou melhor, dos detalhes que meus amigos haviam mencionado para chegar até o local. Deixamos o carro no mesmo ponto que eles, em um descanso à beira da estrada, e comecei a procurar ao redor a ferrovia que deveríamos seguir. Não havia erro, pois seguindo os trilhos, não nos perderíamos. O único detalhe era que, segundo disseram,
precisaríamos atravessar uma ponte onde não havia espaço além do trilho. Embora, na verdade, raramente passassem trens por aquela rota. E exatamente como haviam descrito, não muito distante da estrada estava o túnel. Era possível ver um túnel atravessando uma colina com cerca de 200 metros de comprimento. Sim, dava um pouco de medo, mas começar nossa caminhada com um túnel logo de cara era empolgante e estávamos fazendo algo totalmente novo para nós. Atravessamos o túnel e caminhamos por cerca de 20 minutos sobre os trilhos, quando todos os sons da estrada já haviam ficado para trás, qualquer vestígio de civilização. Não me lembro do que estava falando para minha namorada, tentando impressioná-la, quando ela me pediu para fazer silêncio e prestar atenção no que estava à nossa frente. Lá longe, a cerca de 400 metros, já podíamos ver a ponte, mas antes disso, no meio do caminho, avistamos duas figuras negras agachadas em ambos os lados da via, uma de frente para a outra. No começo não sabíamos o que eram. Pareciam dois animais, mas não conseguíamos distinguir suas formas. Continuamos caminhando em sua direção e não havíamos dado 5 passos quando vimos que se levantavam. Eram duas pessoas, 2 homens vestidos de preto, usando algo como casacos longos, ambos até os joelhos. Sem dizer uma palavra, eles se voltaram para nós e começaram a caminhar. Minha namorada me pediu para voltarmos, mas eu disse que não poderíamos desistir de tudo por causa de alguns estranhos na linha do trem. Mas ela insistiu, disse que estava se sentindo mal, que tinha um mau pressentimento. Enquanto discutíamos, os homens já estavam a cerca de 100 metros de nós, avançando lentamente, mas com determinação. Percebi então que um deles segurava algo longo e brilhante. Estava quase certo de que era um facão. Diante disso, segui o conselho da minha namorada e começamos a voltar, acelerando o passo, mas sem correr, porque eles mantinham o mesmo ritmo que nós. Sentíamos que, se corrêssemos, eles também correriam, e eu não tinha certeza se conseguiríamos sustentar a velocidade até o carro. Não disse nada a ela, mas continuava a olhar para trás. Queria que eles soubessem que eu estava atento, que os estava observando e que não nos pegariam de surpresa. Peguei um galho fino, mas resistente e longo o suficiente para nos defendermos, se necessário. Falei para minha namorada que, acontecesse o que acontecesse, se eles nos alcançassem, ela deveria correr para a estrada sem olhar para trás. Eles já estavam a uns 50 metros de nós, quando olhei novamente e vi que um deles saiu da trilha e desapareceu entre os arbustos que subiam a colina de um dos lados. Do outro lado da via, a poucos metros, havia um riacho e, em seguida, outra colina. Estávamos em um canyon, sem ninguém por perto para ajudar ou ouvir se algo acontecesse. Aceleramos o passo até quase começar a trotar. Lá ao longe, finalmente vimos a colina e o túnel. Se conseguíssemos chegar lá, estaríamos muito próximos do carro e da estrada. Já estávamos a poucos passos do túnel quando começamos a correr, e corremos porque vi que de fato o homem que continuava na trilha vinha correndo atrás de nós também. Mas ao chegar ao túnel, ele não entrou. Paramos mais ou menos na metade do túnel, onde a escuridão já dificultava que ele nos visse, e percebemos que ele não estava mais na trilha, na entrada do túnel. Parecia que eles tinham nos deixado em paz, ou pelo menos foi isso que quis pensar naquele momento. Minha namorada, no entanto, parou bem no meio do túnel, repetindo que não queria sair, que não queria continuar, apesar de literalmente podermos ver a luz no fim do túnel e ali estarmos muito perto do carro. Mas ela teve uma espécie de ataque de pânico e eu não sabia o que fazer ou como ajudá-la. Ela pediu para voltarmos e eu sentia que eles estariam nos esperando, mas no final concordei e voltamos bem devagar até a extremidade do túnel, onde um momento antes um daqueles homens nos observava. Saímos e não havia mais ninguém. Olhamos ao redor dos arbustos e nada. Eu disse a ela para seguirmos em direção ao riacho, no lado oposto de onde eles haviam desaparecido. E assim fizemos. Levamos quase 40 minutos para atravessá-lo, subir a colina, encontrar uma trilha e finalmente conseguir voltar para a estrada. Demos uma volta tão grande, terminamos tão longe, que depois tivemos que caminhar mais 1 quilômetro pela estrada até chegar ao carro. E não passou nenhum carro enquanto caminhávamos. Mas mesmo assim, quando corremos para o carro e o ligamos, começamos a rir.
Era surreal o que havia acabado de acontecer e até nos sentimos mal naquele momento, rindo de nós mesmos por termos nos assustado provavelmente sem razão. Seguimos um pouco pela estrada para retornar à entrada do caminho que levava até a linha do trem, de onde poderíamos ver a entrada do túnel. Quando chegamos lá, avistamos novamente as duas figuras vestidas de preto, agora escondidas entre os arbustos dos dois lados da via. Eles estavam nos esperando. Ainda estão nos esperando, disse minha namorada. Ela começou a buzinar, talvez encorajada pelo fato de já estarmos no carro, prestes a pegar a estrada de volta. Quando nos viram, começaram a correr em nossa direção, como se estivessem desesperados. Eu mal consegui fazer a manobra na estrada estreita para retornar, e eles já estavam a poucos passos de nós. Pareciam muito estranhos, extremamente pálidos, como se não fossem dali. Cerca de meia hora dali, morava um amigo, e liguei para ele pedindo para irmos até sua casa para que minha namorada pudesse se acalmar, pois ela estava começando a se sentir muito mal de medo. Contamos ao meu amigo o que havia acontecido, e estavam lá também seus pais. Sua mãe preparava um chá para nós, tentando nos acalmar enquanto seu pai começou a nos repreender por termos ido até lá. Ele nos contou que era de conhecimento geral, e depois confirmamos ao narrar essa experiência para outras pessoas, que aquela área é muito perigosa. Ainda hoje não recomendam que ninguém passeie por lá. Sempre foi conhecida por sua forte carga magnética, algo que até foi motivo de estudos. Mas nos últimos anos, pessoas muito estranhas, envolvidas com práticas satânicas, começaram a frequentar o lugar. Ao ouvir isso, lembrei-me de todos os desenhos estranhos que vi no túnel, que na hora ignorei, pensando que eram simples grafites ou brincadeiras de vagabundos. Em determinado momento agradeci por termos nos livrado daqueles dois homens. E o outro homem disfarçado que se escondeu antes deles nos arbustos? Perguntou minha namorada. Não soube o que responder, mas era claro que ambos vivemos uma experiência única naquele dia. Olá, Dom. Hoje quero compartilhar com você uma experiência estranha e aterrorizante que vivi. Algo que ocorreu logo após meus pais adquirirem uma casa pela qual trabalharam arduamente durante anos. Era uma casa localizada longe do centro da cidade, numa área muito mais pacata, em um condomínio recém-construído, cujas casas ainda estavam começando a ser ocupadas. Era uma residência de classe média, mas muito segura. Nossa casa ficava em uma rua privada com cerca de 30 residências e contávamos com segurança. Quando nos mudamos, mais da metade das casas ainda estava desocupada. Poucas semanas antes da mudança, conheci um rapaz pelo Facebook, em um grupo de anime. E apesar de não termos amigos em comum, rapidamente criamos uma boa conexão. Ele não morava perto de mim, mas no outro extremo da cidade. Eventualmente, ele se animou a me convidar para sair, e finalmente marcamos de nos conhecer pessoalmente. Como eu não queria ir até o centro, sugeri que ele se aproximasse da minha casa. Mencionei um centro comercial não muito distante de onde eu havia me mudado. Apesar de ter apenas alguns poucos estabelecimentos abertos, já contava com cinema e opções para comer. Ele aceitou se encontrar lá no sábado seguinte, o que me pareceu perfeito, pois aproveitaria que meu pai estaria trabalhando e minha mãe participaria de uma festa de aniversário com minha irmãzinha, perto da outra casa onde vivíamos. Eram 6 horas da tarde quando saí de casa. O centro comercial ficava a cerca de 20 minutos a pé, então decidi ir andando. Mas assim que estava saindo, algo chamou minha atenção. Uma figura por trás de uma cortina na casa em frente. Sem dúvida, alguém estava nos observando de lá. Enviei uma mensagem para minha mãe, que tinha o telefone da portaria, para que ela reportasse o incidente. Até onde eu sabia, aquela casa ainda estava vazia, o que me deixou desconfiada. Continuei caminhando até meu destino. Gostava muito da vizinhança, ainda mais naquela época, com toda a sua tranquilidade. Assim cheguei ao centro comercial, que assim como as ruas ao redor estava quase deserto. Corredores longos e solitários me faziam sentir como se estivesse dentro de um filme de zumbis, e não em um shopping real. Enquanto caminhava,
percebi que alguém me seguia. Inicialmente fiquei assustada, mas me tranquilizei ao notar que se tratava de uma senhora. Ela tinha cabelos extremamente lisos e negros, combinando com suas roupas. Era uma figura muito magra, mas incrivelmente alta, por volta de 1,80 m, muito mais alta que eu. No entanto, o desconforto retornou quando percebi que ela mantinha o mesmo ritmo que o meu, alguns metros atrás. Quando cheguei à primeira loja aberta naquele corredor, parei para deixá-la passar, mas ela também parou. Enquanto eu observava a loja, ela fixava o olhar em um local vazio. Retomei a caminhada até a fonte no centro da praça, onde esperaria Fábio, o rapaz. Apesar de ter chegado um pouco antes do combinado, enviei uma mensagem pedindo para que ele se apressasse, pois havia uma senhora estranha me seguindo e o centro comercial estava muito mais deserto do que eu imaginava. Ele sugeriu que eu o esperasse no segundo andar, perto da saída do estacionamento, pois ele já estava chegando. Mas a ideia de subir para uma área ainda mais solitária me assustava. Pelo menos ali onde eu estava, havia várias lojas abertas ao redor. Através do reflexo na janela de uma loja em frente, pude ver a senhora com seus inconfundíveis cabelos longos, agora no andar de cima, diretamente acima de mim, me observando. Não fiz nenhum movimento, tentando parecer que não tinha notado. Enviei discretamente outra mensagem. Por favor, apresse-se, estou na fonte. Foi então que, pelo reflexo da janela, vi que essa mulher estava mexendo em um celular. Naquele momento, as pistas que eu havia ignorado começaram a se encaixar. Eu havia marcado um encontro com um completo desconhecido, de quem só tinha visto 2 fotos, e o detalhe mais perturbador que eu não tinha percebido. Embora ele dissesse que não conhecia o centro comercial, minutos antes, ele me pediu para esperá-lo em um local muito específico, na entrada do estacionamento no segundo andar. Escrevi novamente para ele dizendo que já me sentia melhor, até boba por ter me assustado, e que iria subir para esperá-lo no estacionamento. Dirigi-me às escadas, mas no último momento corri. Corri até a entrada principal, onde por sorte havia um táxi livre, no qual entrei e pedi para me levar para casa. Ao chegar à portaria, o segurança me informou que haviam visto a pessoa que relatei para minha mãe, afirmando que havia um intruso na casa em frente. Ele disse que o homem saiu correndo logo após mim, quando ele estava prestes a verificar a casa. Era um homem de cerca de 50 anos, com cerca de 1,80 m, muito magro, usando uma peruca longa e lisa e vestindo roupas pretas de mulher. Era a mesma senhora que me seguiu no centro comercial. Minha única reação foi abrir o Facebook naquele momento, e o perfil de Fábio já havia desaparecido. Hoje em dia, embora já morem pessoas naquela casa em frente, sempre que saio e vejo que a luz está apagada e a janela está aberta, a mesma lembrança aterrorizante me invade. Quando saio e a rua está deserta, sinto que vou vê-lo novamente, parado naquela janela. Boa noite, Dom. Não sei como descrever minha história paranormal. Um erro no tempo? Uma falha em nossas ferramentas tecnológicas? Não sei, mas espero que alguém aqui talvez tenha alguma teoria, alguma explicação que eu ainda não consegui encontrar. Naquela noite, minha irmã tinha saído com um namorado. Era sexta-feira, mas eu fiquei em casa porque tinha trabalhos muito importantes para entregar na escola durante toda a semana seguinte, e eu estava atrasada. Vocês sabem o quão difícil é estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Eu estava na sala, no computador, enquanto minha mãe assistia televisão. De vez em quando, ela fazia um comentário ao qual eu respondia, sem saber exatamente sobre o que ela estava falando, porque eu não estava prestando atenção. Acho que ela estava vendo um reality show ou algo assim. O telefone de casa tocou, o que era muito raro, já que quase ninguém nos liga mais, exceto nos celulares. Então, imediatamente as duas ficamos preocupadas, pensando que minha irmã estava fora e que, bom, o único número que ela sabe de cor é o de casa. Tivemos um pressentimento estranho, como se algo ruim tivesse acontecido ou estivesse prestes a acontecer. Minha mãe se levantou rapidamente para atender o telefone, que estava em uma mesinha atrás do sofá onde eu me encontrava,
a 1 metro de mim. Por isso pude ouvir claramente a voz do outro lado da linha. Amor, estou indo para aí. Quero te curar, nada está feito. Minha mãe respondeu por reflexo com uma voz quebrada, prestes a chorar. Aconteceu alguma coisa? Levo elas. Não deixe as meninas dormirem. Me espere. A chamada foi encerrada. Minha mãe estava absolutamente pálida, como se o sangue tivesse saído do corpo dela, e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu falava com ela, mas ela não me olhava, e eu perguntava o que estava acontecendo, mas ela não me respondia. Ela não queria falar até que eu disse: eu também pensei ter ouvido, mãe. Era o papai? Minha mãe só conseguiu se acalmar e me disse que, sem dúvida, era ele. Meu pai havia falecido 10 anos atrás, mas havia algo ainda mais estranho. Minha mãe me disse que aquela chamada que ela acabara de receber era a mesma que ele tinha feito naquela noite em que não chegou em casa. Naquela noite em que morreu por culpa de um bêbado que dirigia em alta velocidade e furou um sinal vermelho. Eu comecei a chorar e liguei imediatamente para minha irmã porque, de alguma forma, aquele pressentimento horrível não me deixava. Pedi que ela viesse para casa, que algo havia acontecido e que depois eu explicaria. Minha irmã chegou com o namorado meia hora depois e ficaram conosco. Contamos a eles o que havia acontecido. Minha irmã acreditou em nós, mas o namorado dela apenas ficou em silêncio. Evidentemente era algo difícil de acreditar. Ficamos ali conversando até tarde da noite e ninguém queria dormir. Até que, perto da meia-noite, o namorado da minha irmã recebeu uma mensagem. Os amigos com quem eles estiveram um pouco antes tinham estado perto de um tiroteio. Por sorte, todos estavam bem. É muito difícil saber o que teria acontecido se ele e minha irmã tivessem ficado com os amigos. Talvez eles não tivessem terminado naquele lugar onde estiveram em perigo. Ou talvez algo terrível tivesse acontecido naquela noite. Como disse no começo, não sabemos como explicar. O certo é que quase nunca recebemos ligações e não desligamos aquele telefone, nem pensamos em fazê-lo. Na verdade, vamos trocá-lo por um novo, porque quem sabe, talvez ele volte a ligar. Olá, pessoal. O que vou compartilhar aqui não aconteceu só comigo, mas também com vários amigos. Foi a experiência mais intensa que já vivi e é algo que, sinceramente, não gosto de lembrar, pois me marcou profundamente. Decidi contar porque acredito que vale a pena dividir isso com vocês. Isso ocorreu em novembro de 2020, quando o aplicativo Randonáutica ainda estava em alta. Para quem não conhece, é um aplicativo que te dá coordenadas aleatórias próximas para explorar, prometendo que você encontrará algo interessante e, muitas vezes, algo bem estranho. Naquela tarde, estávamos na minha casa jogando Xbox. O clima estava agradável, o que foi um alívio, já que nos últimos dias fazia muito calor. De repente, peguei meu celular para responder algumas mensagens e me deparei com o aplicativo. Perguntei aos meus amigos se devíamos tentar mais uma vez explorar algum lugar, já que o aplicativo ainda estava popular. Já havíamos usado antes, mas nunca encontramos nada de especial, parecia só um jogo. Contudo, naquela tarde eles toparam. Busquei uma nova localização no aplicativo e, para nossa surpresa, ele nos direcionou a um ponto atrás de um morro próximo, onde há um Cristo Redentor, semelhante ao do Brasil, mas bem menor, claro. Estou falando de uma cidade no norte de Veracruz. Alguns de vocês devem saber de qual lugar estou falando. Partimos o mais rápido possível, pois o sol já estava se pondo, devia ser por volta das 7h30. Caminhamos até o Cristo e quando chegamos eram aproximadamente 7h50, se não estou enganado. Ainda havia um pouco de luz e, como estávamos com nossos celulares, seguimos em frente, embora, para ser sincero, a falta de iluminação fazia o caminho atrás do morro parecer um pouco sinistro, bem diferente da tranquilidade que o local tinha durante o dia. Estávamos todos tensos, dava para perceber no rosto de cada um. Éramos 6. Então nos encorajamos mutuamente e começamos a descer por aquele caminho. Após cerca de 20 minutos de caminhada, finalmente nos aproximamos do ponto, mas o caminho se dividia em 2. Escolhemos a rota que parecia mais curta para chegar ao destino,
já que o aplicativo não mostrava a rota exata até o ponto final. De repente, escutamos ruídos na vegetação ao redor, como se alguém ou algum animal estivesse se movendo por ali. Ficamos em silêncio total, tentando não fazer barulho. Quando olhei para o meu celular, já eram 9 horas, e ficamos surpresos com a rapidez com que o tempo havia passado. Tudo estava mergulhado em escuridão, iluminados apenas pela luz da lua e por nossos celulares, que decidimos apagar para não atrair a atenção de quem ou o que estivesse por ali. Formamos um grupo para investigar e estávamos prestes a alcançar o local, mas a verdade é que ninguém queria continuar. A tensão era palpável e todos sentiam que algo estava errado. Resolvemos voltar e acendemos todas as luzes. No instante em que acendi a minha, vimos uma sombra atravessando o caminho à nossa frente, o que nos fez disparar em uma corrida desesperada. Algo aconteceu, digno de um filme. Um amigo tropeçou enquanto corríamos na escuridão. Eu e mais 2 voltamos para ajudá-lo, enquanto os outros 3 seguiram em frente. Ao nos levantar, percebemos que estávamos em um lugar desconhecido, que nunca havíamos visto antes. Paramos para observar e nos demos conta de que estávamos perdidos. Não havia luzes nem sinais dos outros 3 amigos, sugerindo que tomamos caminhos diferentes. Se estivéssemos no mesmo lugar, veríamos ao menos alguma luz, mas tudo ao nosso redor era escuridão absoluta. De repente ouvimos passos próximos, seguidos por um som que parecia alguém chorando, o que nos deixou paralisados de medo. Um arrepio percorreu meu corpo como nunca antes. Então, sem pensar, continuamos correndo, sem nos importar com a direção, apenas querendo nos afastar daquilo que estava por ali. Chegamos a uma grande árvore e paramos para recuperar o fôlego, exaustos. De repente, ouvimos um som vindo do alto da árvore. Eram nossos 3 amigos e um deles sussurrou: "Subam rápido e sem fazer barulho." Sem questionar, subimos imediatamente. Perguntei o que estava acontecendo e a explicação que nos deram foi mais assustadora do que tudo que havíamos vivido até então. Enquanto corriam, não perceberam que ficamos para trás, nos disseram. Um deles olhou para trás ao ouvir um barulho alto e, quando se deu conta, não nos viu mais. Pararam para esperar, mas ao perceberem que não estávamos vindo, decidiram voltar. Nesse momento, ouviram uma risada atrás deles. Inicialmente pensaram que era uma brincadeira de alguém do grupo, mas ao olhar para trás, o que viram os deixou congelados de medo. Uma senhora muito velha, completamente nua, com a pele extremamente pálida, estava parada ali. Ficaram paralisados, incapazes de reagir. Ela então começou a rir mais alto, quase como uma gargalhada, e se jogou no chão, apoiando-se nas mãos para começar a se mover na direção deles, mas de costas, como um animal. Olá, amigos, espero que estejam todos bem. Hoje, enquanto eu organizava os produtos na loja da minha mãe, com um temporal se formando no horizonte, senti vontade de compartilhar algo curioso. Talvez um sonho, uma sugestão ou, quem sabe, uma coincidência peculiar. Há alguns meses meu pai nos deixou, vítima de uma parada cardíaca provocada pela diabetes e pelo constante declínio de sua saúde. Ele tinha apenas 47 anos, mas sua energia era contagiante, sempre alegre e brincalhão, quase como uma criança. Amava ouvir música e cantar alto em qualquer lugar. Quando chegava em casa, era hábito gritar: "Quem vive?", para que o acolhêssemos. Caso não houvesse resposta, ele preferia ficar do lado de fora ou dar uma volta, retornando mais tarde, pois se sentia desconfortável em ficar sozinho. O que vou relatar aconteceu poucos dias após sua morte. Estávamos no meio dos 9 dias de orações que se fazem para que o falecido encontre paz. O semestre havia começado e eu me dividia entre diversas responsabilidades com minha mãe e minha irmã mais nova: escola, documentos, tarefas pendentes da oficina do meu pai, além de receber as visitas, explicar aos curiosos e aos que souberam recentemente da sua partida e ainda cuidar da casa. Minha irmã mais velha, que acabara de dar à luz, teve que ir embora com o marido e os filhos para outra casa, para não nos sobrecarregar ainda mais.
mas sua ausência nos deixou desconfortáveis. Em uma dessas tardes, me senti tão exausta que já não conseguia focar em nada. Então pedi à minha mãe permissão para descansar um pouco. Fui para o meu quarto e me enrolei nas cobertas, junto com Fred, meu gato, que já estava ali acomodado entre meu braço e o tronco. Me cobri até a cabeça para tentar bloquear a luz do sol que entrava pela janela, mas isso não ajudou muito. O cansaço, tanto mental quanto físico, era tanto que eu não conseguia dormir, por mais que tentasse. Minha mente continuava girando em torno de tantas preocupações, enquanto eu apenas mantinha os olhos fechados, sentindo a respiração pesada do meu gatinho ao lado, invejando a facilidade dele em adormecer. Não sei quanto tempo se passou, mas comecei a sentir um leve formigamento na minha mão esquerda, que subia lentamente, como se meu braço estivesse adormecendo. Ao relembrar agora, penso que talvez estivesse prestes a ter um ataque cardíaco, assim como meu pai. Naquele momento, tudo o que eu queria era que Fred permanecesse dormindo, pois ele provavelmente sairia debaixo das cobertas, passando por cima do meu braço, o que seria desconfortável. Porém, essa preocupação se mostrou trivial quando, instantes depois, senti as cobertas começarem a ser puxadas para baixo. Inicialmente achei que estavam escorregando porque Fred queria sair, mas logo percebi que eram puxadas com uma força incomum, algo que ele não seria capaz de fazer. As cobertas estavam sendo puxadas para debaixo da cama, e meu corpo sobre elas era a única coisa que impedia que fossem totalmente removidas. Além disso, Fred ainda estava ao meu lado, o que pude confirmar sentindo sua presença. Não demorou muito até que eu percebesse algo ainda mais perturbador. Alguém havia se sentado na beira da minha cama. Senti o colchão afundar exatamente no lado onde meu braço havia adormecido, mas ninguém tinha entrado no quarto. Era impossível que fosse alguém, pois minha mãe estava na loja, no andar de baixo, e minha irmã ainda estava na escola. Então, o que quer que fosse, começou a se deitar lentamente à minha esquerda. Naquele instante tentei me tranquilizar, repetindo para mim mesma: não é nada, logo vou acordar, e assim que me mexer, saio do quarto com Fred. Mas, à medida que a presença ao meu lado se aproximava e subia cautelosamente sobre meu corpo, o peso que senti deixou claro que era uma pessoa corpulenta. O movimento era inconfundível. Minha mente tentava me convencer de que era apenas paralisia do sono, nada mais. E se não fosse, então Fred certamente reagiria ao peso daquilo e sairia correndo, e eu o seguiria. No entanto, ele não se mexia. Eu tentava acordá-lo, puxando suavemente os pelos de sua cauda ou cutucando sua barriga, mas ele não respondia. Enquanto isso, a sensação da presença sobre mim se tornava cada vez mais insuportável, enchendo-me de medo e dificultando minha respiração. Um nó se formou na minha garganta e eu me recusava a abrir os olhos, temendo ver algo assustador. Comecei a imaginar quem ou o que poderia estar sobre mim, e com base na sensação, consegui desenhar mentalmente a figura. Era uma mulher grande tanto em idade quanto em peso, com cabelos grisalhos e trançados, como o das minhas avós. Eu podia jurar que, se abrisse os olhos, seu rosto estaria à altura do meu, me observando de perto. Mesmo assim, eu ainda conseguia perceber um pouco da luz que entrava pela janela através das minhas pálpebras. Continuava a sentir o calor e a respiração de Fred, e ao longe ouvia os sons da rua, minha mãe indo e vindo na loja no andar de baixo. Queria que ela subisse para me ver, como fazia às vezes para me tirar daquela situação. Sentia uma necessidade urgente de escapar, mas meu corpo estava completamente paralisado. Foi então que ouvi a porta da garagem se abrir. Passos inconfundíveis ecoando enquanto alguém caminhava pela garagem e descia pelo corredor. E ouvi a voz do meu pai, cantando uma de suas músicas favoritas, anunciando que havia chegado em casa. No momento em que ele entrou, aquilo que estava sobre mim começou a descer da mesma forma como havia subido, mas agora de forma mais apressada e desajeitada. Então, pude finalmente respirar. E por um breve momento, esqueci que meu pai havia falecido, esperando que ele subisse ao meu quarto, batesse na porta e me chamasse para descer e comer algo. Permaneci de olhos fechados, relaxando até o ponto em que, acredito, acabei adormecendo.
É como se o sonho tivesse começado quando o nó na minha garganta desapareceu e eu recuperei algum controle sobre minhas mãos. Toquei Fred e planejei sair do quarto. Sabia que não deveria abrir os olhos, pois meu medo era grande e só os abriria quando estivesse fora do quarto com Fred nos braços. Então me levantei da cama e tentei encontrar meus sapatos, mas era difícil. Havia tantas coisas espalhadas pelo chão. Desisti de procurar os sapatos e foquei em carregar Fred, mas ele já não estava mais ali, onde supostamente deveria estar, e o espaço estava vazio. Abri os olhos o suficiente para enxergar e vi a sombra de uma senhora de pé, encostada na parede oposta à minha cama. Ignorei aquilo. Voltei a procurar Fred com mais desespero. Tirei as cobertas e me deparei com um boneco de gato, feito de espuma e palitos, azul, feio, sujo e desgastado. Era algo que eu nunca havia visto antes, e foi nesse momento que percebi que estava sonhando. E imediatamente acordei, deitada na mesma posição, de barriga para cima, com Fred entre meu braço e meu tronco, e as cobertas cobrindo meu rosto. Levantei, abri os olhos novamente para procurar meus sapatos e tentar sair do quarto. Encontrei um, calcei-o, e foi nesse instante que vi as sombras da senhora no mesmo lugar e a figura de um jovem ao lado dela. Desesperada, procurei outro sapato, qualquer um serviria, e depois pegaria Fred. Mas então vi um sapato diferente, um daqueles antigos, como os de avó, preto, desgastado e cheio de terra empoeirada, com umas pontas de couro estranhas decorando-o. Pensei, isso não é meu, ainda estou sonhando, e imediatamente voltei a acordar na mesma posição inicial. Entrei em um ciclo de sonhos, tentando escapar daquele quarto, mas sempre que tentava, aparecia uma nova sombra, ou elas se juntavam me observando de algum canto. E sempre que eu encontrava algo errado, um objeto que não pertencia à minha realidade, voltava a estar deitada na cama com Fred ao meu lado e as cobertas sobre o rosto, até que decidi não me levantar mais. Acariciei Fred com a mão, procurei sua cauda, sua barriga, suas patas. Comecei a mexer nele para que acordasse. Ele começou a ronronar, fez um som baixo e procurou minha mão para lamber, pedindo para que eu parasse. Com isso, tive coragem suficiente para me levantar, certificar-me de que ele não escaparia, e saí do quarto com ele, sem abrir os olhos, descalça. Estava certa de que aquilo já não era mais um sonho. Desci até onde minha mãe estava e finalmente consegui me acalmar. Chorei muito enquanto contava a ela o que havia acontecido. Ela me disse que provavelmente tudo era resultado do estresse que estávamos vivendo, e talvez tenha razão. O curioso é que 1 ou 2 semanas depois, durante o almoço, minha irmã mais nova estava presente, e eu contei a ela a mesma história que havia contado à minha mãe. Ela ouviu atentamente e de vez em quando olhava para minha mãe enquanto eu chorava novamente ao reviver a experiência, dando detalhes que são difíceis de descrever com palavras, mas que consigo expressar melhor com gestos, imitando as sensações daquela vez. Quando terminei, minha mãe disse à minha irmã: "Agora conte a ela." Acontece que minha irmã mais nova sempre foi considerada mais sensível a coisas estranhas desde pequena. Às vezes, ela ouvia sussurros enquanto dormia, ou sentia respirações perto de sua cabeça. Seus sonhos eram extremamente vívidos e peculiares, dignos de serem transformados em filmes. De acordo com ela, um desses sonhos aconteceu no mesmo dia em que experimentei a paralisia. Ela sonhava que nossa mãe a mandava repetidamente buscar itens na loja para usar nas orações. Mas ela não gostava de ir sozinha e tentava convencer algum primo ou sobrinho a acompanhá-la. Acendia a luz e passava rapidamente pelo lugar, evitando olhar para onde não fosse necessário. Várias vezes foi mandada, mas a cada tentativa se tornava mais difícil persuadir alguém a ir com ela, até que acabou tendo que ir sozinha. Foi então que ela a viu. Dentro da loja, ao acender a luz, avistou uma senhora sentada no centro do local, inclinada, rezando em voz baixa e balançando-se suavemente para frente e para trás. Descreveu que viu uma mulher com o cabelo trançado, semelhante ao das avós, de constituição robusta e idade avançada, com as mesmas características que eu descrevi. Ficou tão assustada com a presença daquela mulher que acordou.
Até aquele momento, nenhuma de nós havia compartilhado nossos sonhos. Hoje, evitamos falar sobre isso, mas ambas concordamos que se tratava da mesma mulher, alguém familiar, que conseguimos associar a outras pessoas, mas sem saber exatamente quem é, ou se deveríamos nos preocupar ou considerar apenas uma coincidência. Em uma de nossas conversas, minha mãe contou que quando minha irmã tinha cerca de 4 anos, ela a encontrou na cama durante a madrugada, acordada como se fosse dia, fixando o olhar em um ponto específico aos pés da cama. Minha mãe perguntou: "Por que você não dorme?" E minha irmã respondeu que não conseguia. Estranhando, minha mãe a cobriu e perguntou novamente: "Por que não dorme? É muito tarde." E minha irmã, sem desviar os olhos do mesmo ponto, disse: "Não consigo. Aquela senhora não para de me olhar, não me deixa dormir." Um calafrio percorreu a espinha de minha mãe, que olhou para onde minha irmã fixava o olhar, mas não viu nada. Ela então disse: "Não há nada ali. Feche os olhos e durma." E minha irmã respondeu: "Veja, ela não para de me olhar." Minha mãe se deitou ao lado dela, dizendo que não era nada, que não havia ninguém ali, até que minha irmã adormeceu. Atualmente, minha irmã não se lembra desse episódio, mas esse não foi o primeiro nem o último evento inexplicável que aconteceu conosco. Obrigado pela atenção. Saudações a todos. Há um tempo descobri este canal e desde então todas as noites me encontro ouvindo os relatos compartilhados aqui. Foi essa constância que me deu coragem para finalmente compartilhar o que me ocorreu quando eu era criança, há cerca de 15 anos. Tinha apenas 5 anos na época, morava com minha mãe e um dos meus tios em Parral, Chihuahua. Minha mãe vendia tamales para sustentar nossa pequena família. Algumas memórias são vagas, mas uma em especial é vívida, como se tivesse acontecido ontem. Era uma rua em particular, onde algumas senhoras idosas me lançavam sorrisos, mas não eram os sorrisos calorosos e afetuosos que normalmente associamos às avós. Esses sorrisos me causavam pavor, me faziam chorar de medo. Recordo claramente de uma tarde em que minha mãe entrou em uma loja para vender seus tamales. Eu queria que ela me comprasse algo, mas ela recusou, dizendo que não tinha dinheiro. Como qualquer criança, fiz uma cena, me joguei no chão chorando. Minha mãe, com firmeza, disse que se eu não me levantasse, ela seguiria sem mim. Então, ela começou a caminhar pela rua das senhoras idosas. A lembrança do medo que aquele lugar me provocava me fez levantar rapidamente e segui-la, mas ela já estava a algumas casas à frente. Mesmo tentando, não conseguia alcançá-la rapidamente, pois continuava chorando e gritando. Quando finalmente cheguei ao final da rua, onde havia várias casas abandonadas, foi que o vi. Na primeira casa abandonada, apareceu algo que, bem, não sei como descrever sem parecer clichê, mas era exatamente como é retratado na cultura popular. Uma figura vermelha, com chifres e cauda. Esse ser parecia zombar de mim, imitando meu choro enquanto se postava na porta da casa. Minha primeira reação foi gritar, e como se estivesse se divertindo com minha reação, a criatura correu para dentro da casa, desaparecendo na escuridão. Seus movimentos eram estranhamente rápidos e nada humanos, quase indescritíveis. Aterrorizado, corri para me afastar das casas. Logo depois avistei o mesmo ser no segundo andar de outra casa abandonada, espiando por uma janela, como se me observasse, ora se escondendo, ora reaparecendo. O olhar dele misturava medo e zombaria, o que me fez correr desesperadamente até encontrar minha mãe. Nunca soube como contar a ela o que vi, e até hoje, essa é uma história que guardo comigo. Felizmente nos mudamos pouco tempo depois e nunca mais voltamos àquele lugar. Agora, aos 20 anos, essa lembrança ainda permanece vívida sempre que ouço um novo relato, e finalmente decidi compartilhá-la com vocês. Obrigado por me ouvirem. Olá, Dom. Eu hesitei bastante antes de decidir compartilhar minha história,
principalmente porque não sou tão bom em narrar as coisas como as pessoas que costumam escrever aqui, mas resolvi contar depois de ouvir um relato semelhante ao meu. No final de 2017, comecei a ter episódios de paralisia do sono. Isso aconteceu 4 vezes seguidas, mas hoje vou falar sobre a que mais me aterrorizou. Primeiramente, quero mencionar que em 3 dessas vezes vi apenas uma sombra, uma silhueta negra sem rosto ou detalhes. Porém, na 4ª vez, foi diferente. Nessa ocasião, vi algo que não só parecia diferente, mas também se sentia diferente. Naquele tempo eu dormia em uma cama de casal, sempre de costas para a parede. Estava deitado de barriga para cima quando senti a presença de alguém ao meu lado. Abri os olhos de repente e fiquei encarando o teto, ainda sentindo aquela presença ao meu lado, imóvel, mas me observando. Com muito medo, virei para o lado na esperança de não ver nada, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Mas lá estava ela. Uma mulher sentada na cama, não na borda, mas com as pernas cobertas pelos meus lençóis. Suas roupas estavam molhadas e sujas, e ela me olhava com um sorriso no rosto, como se achasse divertido o fato de eu estar tão apavorado. De repente, ela pegou minha mão, levou-a até sua boca e começou a chupar meus dedos, enquanto me olhava nos olhos e sorria. Eu podia sentir os dentes podres, a língua, a saliva dela. Eu estava paralisado, sem conseguir gritar, correr ou me defender de qualquer forma. De repente acordei sentando na cama com o coração disparado, como se fosse saltar do peito. Não havia mais ninguém no quarto, apenas eu e aquela sensação horrível, aquele medo paralisante que me dominava. Eu estava tão apavorado e confuso, mas ao mesmo tempo exausto com muito sono. Mesmo assim, o medo de voltar a dormir e vê-la novamente era tão grande que tentei ficar acordado. Consegui por um tempo, até que o cansaço me venceu. Essa história eu contei para minha psicóloga durante um exercício em que deveria listar 3 experiências que me trouxeram maior alegria, tristeza, raiva e medo na vida. E essa, sem dúvida, foi a experiência em que mais senti medo. Ela me explicou que a paralisia do sono costuma ocorrer quando estamos passando por períodos de estresse ou ansiedade. Mas, para ser sincero, não sei no que acreditar. Foi tudo tão real que não consigo entender como algo assim pode ser apenas fruto da minha mente. Felizmente, não tive mais episódios de paralisia desde então, e espero sinceramente nunca mais passar por isso, porque aquele terror, mesmo que seja só um sonho, eu não desejo para ninguém. Eu costumava trabalhar como camareira em um motel de luxo em Washington, nos Estados Unidos, nos anos de 1990. Meu nome é Mai e sou refugiada do Vietnã. Embora eu não falasse muito inglês, era uma das funcionárias mais dedicadas. Todos gostavam de mim porque eu era gentil e tinha muito orgulho do meu trabalho. A equipe do motel confiava em mim. E até os hóspedes deixavam pequenos bilhetes agradecendo por eu manter o quarto tão limpo. Eu trabalhava longas horas e raramente reclamava, sabendo que era melhor do que o que havia deixado para trás em meu país natal. Um dia, um hóspede misterioso se hospedou no motel. Ele se apresentava como Sr. K e reservou a suíte mais cara no último andar. A suíte era enorme, com vista para toda a cidade, e somente as pessoas mais ricas ficavam lá. Fui designada para limpar a suíte, mas logo descobri que o Sr. K não queria ninguém dentro do seu quarto. Toda vez que eu batia, ele me dizia educadamente que não era necessário. Ele parecia bastante simpático, sempre sorrindo e cumprimentando a equipe calorosamente, mas algo nele me deixava inquieta. Ele ficou por mais de um mês e durante esse tempo, ninguém além do Sr. K entrou naquela suíte. O aviso de não perturbe pendurado na porta parecia um alerta, e eu nunca insisti. Então, um dia, o Sr. K desapareceu. O aviso foi removido, e não havia nenhum vestígio dele em lugar algum no motel. Presumimos que ele tivesse saído cedo pela manhã, discretamente, sem precisar de ajuda. Mas, quando a recepção verificou os registros, não havia nada.
Ninguém se lembrava dele saindo, e seu nome não estava listado entre os checkouts. Era como se ele tivesse desaparecido no ar, sem deixar nada para trás. O gerente do motel ficou perplexo, mas como o Sr. K havia pago adiantado com cartão de crédito, ninguém se preocupou. Fui chamada para limpar a suíte. Hesitei por um momento antes de abrir a porta. Algo dentro de mim dizia que eu deveria voltar, mas eu era profissional e tinha um trabalho a fazer. Assim que entrei, um cheiro terrível me atingiu. Era espesso e podre, como se algo tivesse morrido. Eu engasguei e cobri o nariz, meus olhos lacrimejando enquanto eu olhava ao redor do quarto. Estava uma bagunça. A suíte, antes luxuosa, estava completamente em desordem, como se uma festa selvagem tivesse acontecido. Móveis estavam virados, garrafas vazias espalhadas pelo chão, e a cama estava desarrumada, com lençóis embolados e manchados. Mas a pior parte era o cheiro, que parecia vir do armário, cuja porta estava ligeiramente entreaberta. Senti um arrepio percorrer minha espinha enquanto me aproximava, cada passo cheio de apreensão. O armário estava escuro e o cheiro ficava mais forte à medida que eu abria a porta. Dentro, entre roupas e sapatos espalhados, havia uma caixa de papelão. Parecia fora de lugar, sentada ali como se tivesse sido esquecida. Minhas mãos tremiam enquanto eu a pegava, sabendo que o que estivesse lá dentro seria algo que eu nunca poderia esquecer. A caixa era leve, mas o cheiro era insuportável. Levantei a tampa e imediatamente gritei, deixando-a cair enquanto recuava cambaleando. Dentro da caixa havia um grande tufo de cabelo emaranhado e sujo, com mechas encharcadas de sangue seco. A visão me fez girar a cabeça e eu não conseguia pensar direito. Eu tinha que sair dali, fugir daquele lugar terrível. Meu coração batia descontrolado no peito enquanto eu corria para a porta, mas minhas pernas pareciam fracas, como se fossem ceder a qualquer momento. Cheguei ao elevador, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia apertar o botão. Quando as portas se fecharam, me encostei na parede tentando recuperar o fôlego, mas o cheiro permanecia, e a imagem do cabelo ensanguentado estava gravada na minha mente. Eu não conseguia escapar disso. Era demais. Desmaiei antes que o elevador chegasse ao lobby. Quando acordei, estava cercada por pessoas, funcionários do motel, paramédicos e a polícia. O motel havia se tornado uma cena de crime, com policiais vasculhando a suíte, tirando fotos e coletando evidências. A polícia me interrogou, mas eu estava muito abalada para falar muito. Eles me disseram que o Sr. K havia usado uma identidade falsa e um cartão de crédito roubado para fazer o check-in. A vítima foi identificada como uma trabalhadora de cinema que estava desaparecida há semanas. O cabelo na caixa era dela, um pedaço horrível de um mistério maior e mais sombrio. Nunca mais voltei àquele motel. Pedi demissão naquele dia, incapaz de enfrentar os horrores que havia descoberto. A experiência deixou uma cicatriz profunda em mim, uma que carreguei pelo resto da vida. Nunca esqueci o terror daquele dia, o cheiro, a visão daquela caixa. Isso me assombrava nos meus sonhos, e por mais que o tempo passasse, eu não conseguia me livrar da sensação de que havia escapado por pouco de algo muito pior do que eu poderia imaginar. Olá, Dom e amigos do canal. Eu tive algumas experiências inexplicáveis e hoje gostaria de compartilhar com vocês as mais marcantes que vivi. São histórias curtas, por isso decidi relatar duas delas. Vivo em uma comunidade perto de Caçapava, onde me deparei com várias aparições. Meu marido, por outro lado, sempre tenta encontrar uma explicação lógica, mesmo que pareça forçada, porque ele se recusa a acreditar na existência dessas coisas, apesar de ter vivenciado algumas comigo. Vou começar pela primeira experiência. Certa noite, quando meu filho tinha 6 meses, fui me deitar antes do meu marido. Na cabeceira da minha cama há uma janela, e através dela pude ver claramente uma sombra negra no pátio, grande e encurvada. Tentei não dar muita importância, porque sei que, quando me concentro em algo que vejo, isso acaba continuando a aparecer.